Estamos iniciando a nossa aula 145 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Neste bloco, estamos acompanhando as vicissitudes e o sofrimento de Estevão em julgamento no Sinédrio, tendo como promotor do feito, acusador, Saulo de Tarso. Na aula passada, nós vimos alguns argumentos trazidos por Estevão na sua contestação e defesa. Hoje continuaremos essa linha de exposição e pedimos a vocês todos que nos acompanhem, porque aqui realmente, de todas as aulas que eu dei, essa aqui vai cravar o início de uma nova doutrina, que é a doutrina do cristianismo. Vamos ver como isso efetivamente se desdobra e se desenvolve. Bem, Paulo, interrompendo Estevão, começou a esmurrar sem compaixão. O pregador do caminho, submetido a tais extremos, implorava a Jesus a necessária assistência para não se trair no testemunho. Quer dizer, ele deslocava o pensamento para Jesus, para poder se concentrar em Jesus e receber a contrapartida dos sentimentos do Mestre. Entretanto, embora sua fortaleza de ânimo e que lhe marcava o caráter, verteu copiosas lágrimas. Estevão humilhado chora, é o choro dos justos, dos indignados. Esse choro dos justos, meus irmãos e alunos, é um choro que sobe aos céus e sensibiliza todos aqueles que tocam a piedade e a misericórdia. É o choro dos justos. Seu pranto misturava-se com sangue que emergia dos cortes da face, decorrentes dos violentos socos desferidos por Saulo em toda a sua fúria. Quando observou tão triste quadro, Saulo conteve-se saciado, como um animal. Não podia compreender a passividade com que Estevão recebera os bofetões. Esboçando um sorriso de zombaria, advertiu o altaneiro, como dizer, uma espécie de superioridade. Não reages, covarde. Tua escola é também da indignidade? Estevão, apesar dos olhos molhados, respondeu com firmeza. A paz difere da violência. Tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Ou seja, a paz diverge da violência. Tanto quanto a verdadeira força, que é a força do Cristo, diverge da sua força bruta. Voltando-se então para a aprovação dos seus partidários, o doutor da lei, e ali se contavam por maioria, dirigiu-se ao sumo sacerdote e impetrou uma sentença cruel. Tremia-lhe a voz pelo esforço físico despendido, os socos. Saulo pede a condenação de Estevão. Analisando a peça condenatória, acrescentou, ufano, cheio de orgulho, vaidoso, e considerando os graves insultos aqui como juiz da causa, rogo seja o réu lapidado, ou seja sujeito à morte por apedrejamento. Bem, esse é o texto. Esse texto que se segue aqui eu recebi pela intuição. Então agradeço lá aos meus mentores que me deram esse texto. Eu fiquei muito feliz por poder escrever isso. Não sou eu, mas eles me ajudam, né? Sem eles não sairia. Então, louvo aqui os meus mentores e agradeço a oportuna assistência. Vamos lá. Estevão mantinha-se em silêncio. Suas lágrimas quentes, mescladas ao vermelho do sangue, que vertia das bordas dos ferimentos, caíam sobre o frio chão do sinédrio. Aqui e ali
manchetando-o com faixas indicativas a anunciarem a inexorável divisão religiosa que em breve ocorreria entre os judeus ortodoxos e dogmáticos e os neo-judeus evangélicos. Eram aquelas lágrimas de Paulo, machetadas de sangue, caindo sobre os chinelos, o chão frio, e ali parecia marcar faixas que separariam os judeus ortodoxos e dogmáticos dos neo-judeus evangélicos. É ali, é nesse momento do sangue de Paulo, de Estevão, que se inicia efetivamente a dissensão. De um lado, Estevão, Pedro, Tiago e João. De um lado, Pedro, João, Estevão. De um lado, Estevão, Pedro, Tiago e João. A casa do caminho. De outro, Saulo e o clero sacerdotal, o sinédrio. Saulo, como verdugo, insensível à dor, cego pela paixão do cumprimento da evocada justiça que julgava validar, Saulo, lamentavelmente, tornou-se o grande operador dessa dissensão e que mais tarde se consolidaria numa nova doutrina. Então é interessante, meus alunos, nesse momento, que Saulo ele promove a dissensão e mais tarde, como Paulo, ele fortifica e fortalece essa nova doutrina. Se houvesse ali, se enviaria uma possibilidade desses judeus, o neojudaísmo evangélico, né? Um judaísmo reformador, adotando as práticas clássicas e convencionais da tradição judaica. Os textos de Jesus, nós teríamos uma religião sincretizada e subiria, assim, uma nova etapa na humanidade. Mas o que se viu foi os judeus manterem a sua ortodoxia, a cristalização dos seus dogmas, negarem todos esses eventos, e, ao mesmo tempo, os cristãos, que eu chamaria judeus evangélicos, o neojudaísmo evangélico, marchar em separado. E indagaremos, por que Deus permite isso? Porque o homem tem que agir por si próprio, meus filhos. Não é Deus que vai intervir. Deus dá um rumo. O homem tem que seguir esse rumo ou não. Deus assinala a estrada, o caminho. E o homem é que tem que percorrer esse caminho com seus próprios pés, com as suas próprias passadas. Então, esse é o grande drama da humanidade. Os entrechoques de ideologias, as crises, a reverberação das diferenças, para mais à frente, nessa dialética de vida ou morte, de sobrevivência e renascimentos. Buscar-se a grande síntese, que é uma nova realidade, novos conceitos, um novo mundo que surge. Então, Saulo, construtor da lei da fé, que ele vai construir a lei da fé, o reformador da justificação, vai mudar a justificação, o idealizador da graça, vai criar a graça, são criações doutrinárias que se movimentam, centralizadas em Jesus. Saulo, o real propagador dessa novel doutrina, o fundador das eclésias, o autor único de 3 epístolas. Vamos ver o caminho que Saulo traça, a lei da fé. A lei da fé, preste atenção, alunos. Coube a Saulo criar nova lei, ineditamente chamada, né, lei da fé. Sobre ela assenta-se a justificação em Jesus. Nós vamos estudar o que é justificação. Martinho Lutero valeu-se do texto paulino para edificar na doutrina reformista a chamada salvação pela fé. Quer dizer, os protestantes, eles adotam que a fé salva. Tendo fé, todos os problemas serão superados. É a justificação pela fé, que deflui desse texto de Paulo. Vamos ver alguns conceitos preliminares para vocês poderem entender o capítulo em que Paulo fala sobre a justificação da fé na Epístola aos Romanos.
Vamos aos conceitos preliminares. Justificação, teologia. Transição do estado do pecado para o estado da graça ou dos justos. A transição é feita pela concessão ao crente da graça. Ou seja, a transição se dá pela concessão de Deus àquele que crê em Jesus pela graça. Então, a justificação é a saída do pecado para um estado de felicidade, no caso, o estado dos justos. O que é que vem a ser a graça? Graça é um dom ou virtude especial concedida por Deus. Deus concede essa graça, como meio de obter, o indivíduo obter a justificação. Muito bem. Então, nós estamos vendo que para obter a justificação, ele tem que receber a graça. E o que é redenção? O mesmo que salvação. A redenção quando se liberta da escravidão e do pecado. Quer dizer, todo indivíduo que se redime, né, mediante a fé em Jesus, ele vai receber o que? A graça, e com isso ele vai ser justificado. Essa é a dinâmica de nosso Paulo. Aqui é Saulo, mas tanto faz, é a mesma pessoa. E, finalmente, Jesus, o Cristo. A fé a ele dirigida leva à libertação do pecado, o que se dá sucessivamente pela graça, como dom, e após a justificação, que é um estado de felicidade, o estado de justo. Então, esses são os conceitos em que Paulo estabeleceu a lei da fé. Eu fiz aqui um esquemazinho. Aqui é a lei da fé. Aqui está, essa bolinha é Jesus. Aqui é o crente. Então, o crente atua sobre Jesus. Ele recebe, então, a redenção, caminha para a graça e a justificação. Então, vamos à dinâmica aqui, ó. Crente, fé em Jesus, redenção, graça e justificação. Essa é a dinâmica proposta pela lei da fé que está em Paulo. Vamos ver aqui o que foi dito, consubstanciado aqui na própria Bíblia. Romanos 3, 21 e 28. Romanos 3, 21 e 28. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e os profetas. Quer dizer, nesse momento, a justiça de Deus, nessa nova concepção, ela não se manifesta por um caráter proibitivo, como as leis mosaicas, que são leis difíceis, proibitivas, repressoras. Essa se manifesta solta, como um pássaro que está voando aos céus, sem qualquer sustentação. É a justiça de Deus, uma nova justiça que Paulo alude, e que é testemunhada pela lei judaica e pelos profetas. Que é essa justiça? A justiça de Deus mediante a fé em Jesus, o Cristo, para todos os que nele creem. Então, essa justiça, ela vai se manifestar quando nós dirigimos a nossa fé a Jesus. Para todos que nele creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Ou seja, quando ele fala a todos, fala para os judeus e os gentios e os pagãos. Todos são pecadores na sua base, mas eles vão sair desse estado de pecado. Sendo justificados na ausência de qualquer cobrança, eles vão buscar o estado de felicidade sem qualquer punição, sem qualquer cobrança. Como? Pela graça. Pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, eles se dirigem a Cristo Jesus, se redimem e recebem a graça e depois vão ser justificados. A quem Deus propôs no seu sangue como a propiciação, quer dizer, obter o perdão. A fé, mediante a fé. Quer dizer, então, muitos acham que a fé de Jesus, o sangue de Jesus, é que levou a obtenção do perdão. Isso são metáforas, no nosso entender. Porque o sangue não começa em Jesus, começa lá em Jesus e se estende aqui também em Estevão. Quer dizer, o sangue é uma figuração, é a figuração do sofrimento, da dor, que sai às vezes da morte. Mas essa morte, ela estabelece
um crescimento, um nascimento, um alvorecer através de outros seguidores de Jesus e da sua própria doutrina que sobe. Então não é necessário, basicamente, Jesus morrer para que a sua doutrina prevaleça. Jesus morre porque cumpriu o seu papel de Espírito único superior jamais encarnado na Terra, trazendo uma nova verdade, uma nova realidade, uma nova concepção de Deus, uma nova ligação com o próximo através da lei do amor ao próximo. Essa é a herança de Jesus. A herança de Jesus é a sua ideologia, as suas ideias por Deus, os seus atos, os seus exemplos, a sua manifestação de amor. Essa realmente é a herança que Jesus nos traz. Não é ele ser pendurado na cruz como a gente vê num estado crítico, secular, de masoquismo, de ter que sofrer. Nós não precisamos sofrer, nós temos que buscar pela nossa vontade a nossa libertação. E ela virá pelo estudo, pela intelectualização dos valores de Deus, da religião e pela prática desses valores através do contexto da caridade redentora. Porque quem não vai redimir vão ser as nossas próprias ações na caridade. Foi isso que o Espiritismo veio. Ele veio com essa clareza. E ele veio pelo próprio Jesus, que o responsável pelo seu advento é Jesus. Portanto, continuamos aqui. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, como obter o perdão mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados antes cometidos. Então aqui a concepção de Paulo é que nós não temos passado. Desde que nós adotemos Jesus, a lei da causa e efeito desaparece. Então nós passamos uma borracha em todas as nossas más ações. Não é assim. Mas na época dele era assim. Tinha que ser assim. Ele não tinha concepção espírita. Concepção espírita vai aparecer quase 2000 anos após. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele, por ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele vai nessa tônica. Onde, pois, a vaidade, a ostentação, foi de todo excluída. Por quê? Pela lei? Pelas obras? Não. Pelo contrário, pela fé. Então, nesse momento, o próprio Saulo ele contesta a lei mosaica nas suas punições e, ao mesmo tempo, ele também contesta em parte as obras. É verdade que mais na frente, em Coríntios, primeira epístola de Coríntios 13, ele vai mostrar que entre a fé, a esperança e a caridade, o que prevalece é a caridade. Preste atenção, não é o amor. As pessoas leem assim, fé, esperança e amor. Não é amor, amor é uma coisa subjetiva. Nós temos que ter uma coisa mais efetiva, concreta, palpável. Caridade é uma coisa palpável. Quando a gente atende o próximo, a caridade é palpável. Amor fica trafegando numa área, assim, eu diria, uma dimensão muito subjetiva, muito espiritual. Mas a caridade é efetiva. Então, nesse momento, o próprio Paulo vai refazer isso. Mas ele falou isso, né, nos Romanos. Bom, concluímos que o homem é justificado pela fé, quer dizer, ele ganha o estado de sem pecado, de felicidade pela fé, independentemente das obras da lei, ou seja, a lei que a lei propõe é colocada em segundo ponto. Jesus não colocou isso. Jesus, eu não vim para revogar a lei, nem os profetas. Eu vim cumpri-los, porque passarão o céu e a terra. O céu e a terra não passarão até que a lei seja cumprida na sua toda integridade. No J, no último iota, no último ponto. Então Jesus ele veio sem negar a lei e os profetas. Paulo cria aqui um reformismo e introduz novos conceitos. Bem, em Romanos 5, 1, 2, 8, 11, diz Paulo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus o Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes
e gloriamo-nos na esperança da glória em Deus. Ele vai seguindo o caminho dele. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato do Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, Deus magnanimamente atendeu a nossos pedidos e mandou o Messias para nos ensinar. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Isso é uma força, né? Não é o sangue que vai justificar, não é o sangue. O sangue é uma coisa material. Nós estamos falando de coisas espirituais. O que vai justificar é a doutrina do Cristo. O perdão, a indulgência, a misericórdia, a caridade, sobretudo. Isso que vai justificar. E ainda continua, pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira. Quer dizer, Paulo ainda estava, nesse momento, engatinhando em muitas coisas. Depois ele reforma. E não apenas isso, mas também nós gloriamos por ordem por quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, meus irmãos, meus alunos, essa foi a aula que eu queria trazer a vocês. Eu gostaria que vocês voltassem a ler essa aula, ouvi-la uma, duas vezes. Eu tenho uma aluna, que eu acho que é Elza, se não me engano, ela mandou uma foto de um caderninho que ela foi escrevendo. Quer dizer, é como eu disse, isso aqui é uma aula, isso aqui não é uma palestra, uma palestra no teatro, num palco qualquer, numa coisa estranha. Aqui são aulas da doutrina espírita, vinculadas ao próprio cristianismo, ao cristianismo vinculado à doutrina espírita. Então ela, sabedora da minha orientação, ela começou a escrever, eu fiz o caderninho. Ela lê a aula, nota isso, nota aquilo. Então, como aqui, por exemplo, aqui nós falamos no Cristo Jesus, indivíduo que atua sobre o Cristo, está aqui, depois ele vai receber a redenção, a graça e a justificação. Então, são coisas que ela vai anotar fatalmente, vai anotar isso. Esses conceitos que vão entender melhor a lei da fé que Paulo propôs, né? E vão mostrar essa dinâmica. Então, é isso que nos faz melhores, o entendimento dessas coisas, sem paixão, sem fanatismo, sem preconceito, sem ideias já cristalizadas, sem dogmas, sem segredos, né? E sem mistérios, porque para a mente humana a negação do raciocínio é impedi-lo de raciocinar. E nós recebemos esse dom de Deus e temos que pensar e fazer esse esforço intelectual buscando uma nova moral e com uma nova moral um novo comportamento e com um novo comportamento uma modificação pessoal e modificando pessoalmente, modificarmos o nosso meio ambiente, as pessoas que nos cercam. É essa a dinâmica do Espiritismo. Através da modificação moral, modificar o indivíduo modifica a sua célula de vida, que é a constelação familiar, juntando muitas e muitas famílias, vamos fazendo uma micromodificação. E o Espiritismo está aí em todos os centros espíritas para poder promover essa realidade e essa linha progressista e de evolução. Então, era isso que nós queríamos passar para vocês. Se vocês puderem fazer seus caderninhos, seria ótimo para mim e mandar fotos, que eu fico muito satisfeito. Peço pela minha esposa Laís, que está lá no Hospital Samaritano, na UTI, já fez a cirurgia, está se recuperando muito bem, graças a Deus, e vamos continuar no nosso ministério. Qual é o ministério? O ministério nosso é servir o próximo. Eu não tenho outro ministério, não conheço. O único ministério que eu sei é servir vocês e ao próximo. Beijo. Até amanhã.